Então, era uma batalha muito difícil, mas era tempo de guerra. E quando der tempo de guerra, por pior ou maior que seja o adversário, você tem chance de vencer. Tem alguns requisitos para a gente vencer na guerra. Primeiro, numa batalha, a gente precisa, primeiro, ir lutar, ou melhor, lutar com a presença de Deus. Eu não sei qual a guerra que você está vivendo. Eu não sei qual a guerra que você que está me ouvindo, está vendo, nós aqui na igreja estamos vivendo, mas cada um tem uma guerra. Não dá para ir lutar nessa guerra sozinho, porque o adversário é sempre maior do que a gente. O adversário é sempre mais forte do que a gente. Tanto é que quando o Davi se lança para a batalha, o gigante ameaça ele, humilha ele, e ele fala: eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou para cima de vocês em nome do Deus vivo. Então, o primeiro requisito para uma guerra, para uma batalha, é a gente ir lutar em nome do Senhor. É a gente não deixar o lado espiritual de lado. Nós vivemos guerras em várias áreas de nossa vida. Às vezes a pessoa entra numa guerra financeira. O gigante é as dívidas. O gigante, é os compromissos. O gigante às vezes é o agiota. O gigante muitas vezes é o empréstimo que pegou. É o Golias. É uma guerra. A primeira coisa que a pessoa tem que, para vencer essa guerra, não é estratégia, não. A estratégia, ela precisa existir. O que é estratégia? Você traçar uma linha de pensamento para você vencer. Por exemplo, gastar menos, se a guerra é financeira. Se organizar melhor, como José, José teve a sabedoria de Deus, lá no Egito, para dar instrução a Faraó por causa do momento de escassez que eles iam passar, 7 anos de escassez. Ele teve a inteligência, mas ele foi direcionado por Deus, ele não entrou nessa guerra sem Deus. Então o Davi, quando ele foi para cima do gigante, ele foi em nome do Senhor. Ele não viu o tamanho da lança, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do Deus que ele serve. E muitas vezes nas nossas guerras, nós precisamos entender o tamanho do Deus que nós servimos, que nós obedecemos. Seja ela qual for, é uma guerra na família, é uma guerra na saúde. A gente está sempre, em tempo de guerra. Então, a primeira coisa, eu preciso me aliar ao Senhor, me atrelar ao Senhor com oração, às vezes com jejum, para eu vencer essa guerra, uma guerra de cada dia. Eu sempre falo que é um gigante de cada vez. Tem sempre gigante diante de nós. Tem sempre uma guerra diante de nós. Eu não posso entrar nessa guerra sozinho, porque senão eu vou perder. Eu posso ter a maior estratégia, eu posso ter a maior sabedoria, posso ter entendimento, mas se eu não colocar Deus diante de mim, eu não vou conseguir. Então, primeiro critério, primeira coisa que eu tenho que fazer nessa guerra é colocar Deus, é trazer a presença de Cristo, para que eu possa ter chance de vencer. Agora, eu trago a presença de Deus para a minha vida, mas eu não posso ficar confortável em tempo de guerra. Eu não posso ficar, o que eu chamo de confortável, é tranquilo, sem lutar. O Davi estava confortável no palácio, mas quando ele sabe que tem guerra lá fora, que tem os filisteus que estão vindo para destruir a nação, para destruir as famílias, que os filisteus, eles eram terríveis, eles escravizavam os homens, furavam o olho dos homens mais fortes para usá-los como escravos. Foi assim que eles fizeram com Sansão. Violentavam as mulheres, tomavam para si as mulheres, deixavam os velhos para morrer.
Olha que guerra terrível. O Davi, quando ficou sabendo de tudo isso, ele falou, não vou ficar tranquilo aqui. Embora ele era um jovem ainda, não tinha força física, de repente não sabia lutar. Davi não sabia lutar, ele aprendeu depois. Ele não sabia lutar. As estratégias de guerra foram dadas depois. É verdade. Mas ele não ficou confortável. Você não pode ficar confortável quando a guerra está acontecendo na família. Você não pode ficar confortável se tem uma guerra financeira, se tem um monte de conta para pagar. Você não pode ficar confortável se tem alguém doente. É verdade. Uma guerra tem que juntar todo mundo. Nós estamos vivendo uma guerra na nossa família agora. Nós somos 10, entre irmãos e irmãs. E um dos nossos irmãos está doente. E a gente trava uma guerra para cuidar dele. Cada dia um dorme lá com ele. Aí um leva a comida para ele. Vai dar o remédio. Vanei estava lá hoje dando cobertura, né, Vanei? Ajudando. Para a gente vencer a guerra, e a gente está vencendo. Agora, se todo mundo fica confortável, não. Deixa lá. Deixa o Golias, deixa o gigante lá vencer. Eu não tenho nada com isso. Estou confortável aqui. Não, você não vai vencer a guerra. Então, o Davi, eu quero me juntar, eu quero ajudar, eu quero lutar, eu quero batalhar nessa guerra. Ele não ficou confortável no palácio, ele não ficou tranquilo, lá no versículo 32, né? O Davi falou para o Saul assim, olha, não desfaleça o teu coração, ou o coração de ninguém, por causa desse gigante aí, eu vou pelejar contra ele, eu vou lá. Ele não ficou confortável, porque todo mundo se escondeu. Os irmãos de Davi ficou tremendo, eu não vou. O cara é muito grande. Por que ele falou que o cara era muito grande? Porque não tinha Deus na vida deles. O Saul ficou temeroso, por quê? Porque tinha se afastado de Deus. Negligenciou a autoridade que Deus deu para ele. Deus tirou a presença dele, então o Saul ficou com medo, porque o homem sem Deus é nada. É um medroso, é um covarde. O Davi era pequeno, era jovem, mas estava confiando no Senhor e se incomodou com isso. Nas guerras, nós temos que nos acomodar. A Bíblia diz que se a gente nos mostrar frouxo, a nossa força vai ser pequena. O Rio de Janeiro aqui é uma guerra, gente, de violência, de tudo, mas a gente está vivendo aqui, ninguém está vivendo tranquilo. Mas a gente ora. Acabamos de clamar aqui agora. O obreiro ali, o Vanei, estava orando, né? Os homens, para Deus guardar. A gente todo dia tem história de violência, hoje mesmo, né? Marginais ali, assaltaram um monte de mulher no ponto de ônibus. Levou bolsa, levou tudo. É uma guerra, não dá para ficar confortável. Ah, não posso ir lá. Mas nós podemos orar. Nós podemos repreender o mal. Porque todo dia é uma guerra. Não podemos ficar confortáveis se tem uma guerra acontecendo ao nosso derredor. A Bíblia diz que Satanás ele está ao nosso derredor, usa pessoas